Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Helena e hoje eu estou aqui com friozinho. Às vezes eu ponho véu para gravar, mas como eu já tô com a cabeça coberta, não precisa. Ok, gente. Eu tô fazendo alguns vídeos sobre o que Deus uniu, como as pessoas dizem, não separa o homem. Realmente, eu também acredito que o que Deus uniu não separa o homem. A minha pergunta é o seguinte: todo casamento é unido por Deus, selado e não se desfaz por nada, nem por divórcio, nem por traição. Tem algumas pessoas que pensam assim, ok? Só que isso para mim traz um espírito de confusão muito grande na cabeça das pessoas. E muitos preferem não tocar no assunto. Mas nós vamos ler hoje Deuteronômio 24, a partir do verso 1. Aí pode ser que te ensinaram que a gente não precisa ler o Antigo Testamento, que não é para nós. Toda a Bíblia é para nós, toda, tá? Toda a Bíblia. Gênesis fala da criação, fala de tudo. E faz parte da Torá. Se você jogar Gênesis fora, você vai ficar perdido na história. Até rimou. Então, eu creio no Antigo e no Novo. E um tá ligado ao outro. Ok? Quando o homem tiver esposado uma mulher e formalizado o matrimônio, olha, aqui vocês vão, talvez ninguém nunca te explicou isso. Aqui tem coisas absurdas mesmo, porque o homem largava a mulher, viu? Quer dizer, algumas coisas que tá aqui, tem coisa muito pior que não tá escrito aqui. Deuteronômio 24, 1 para frente. Vamos ver até onde a gente vai ler. Formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois, descobri nela algo que ele reprove e por isso deixar de querê-la como esposa. Ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Então, vocês lembram que o Senhor Jesus falou, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, porque aqui era por qualquer motivo. E inclusive fizeram a pergunta para Jesus: pode dar carta de divórcio por qualquer motivo? Aquele povo mesmo, eles mesmo estavam com consciência pesada do que eles estavam fazendo com as mulheres, né? Por que você vai perguntar isso para Jesus? E eu vou ler de novo o versículo 1 do capítulo 24 de Deuteronômio. Quando o homem tiver esposado uma mulher e formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois descobrir nela algo que ele reprove e por isso deixar de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Entretanto, se depois de partir de casa, ela se tornar esposa de outro homem, e este vier a não gostar mais dela, também igualmente lhes dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, que ela também estaria livre. Então, fez a comparação da morte e da certidão de divórcio. Então, a mulher estaria livre, certo? É a Bíblia, gente. Eu não tô aqui tentando pôr coisa na cabeça de ninguém. Só que tem gente que não tem coragem de ensinar a verdade. Porque acha que vai conseguir prender um casamento na força. Gente, um homem precisa amar a mulher. Se ele não está conseguindo amar, ele tem que orar e pedir a Deus. Falar assim, eu quero amar essa mulher igual o Senhor ensina. Porque tem muitos casamentos por aí que vivem por obrigação, sem amor nenhum, sem respeito. Às vezes o homem não trai a mulher e vice-versa, mas falta com respeito, um xinga o outro, fala mal. Gente,
sem comentários, né? Como diz a história. E, continuando aqui, a história, né? Então, se acontecesse isso com a mulher, o outro também não quisesse mais ela, ou acaso o outro morresse, ó, o primeiro que se divorciou dela, o primeiro marido dela. Então, o que significa que essa mulher já tinha tido mais de um marido, né? Senão não ia ter o primeiro. Não poderá casar-se com ela novamente, visto que é considerada cerimonialmente impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa abominável contra Deus. O Senhor, portanto, não permitas que se cometa um pecado tão grave assim na terra que Yahvé, teu Deus, te está entregando como herança. Ok? E um dia, uma pessoa falando que uma mulher mesmo divorciada, mesmo tenha sido por adultério do marido, isso e aquilo, e vice-versa, não podia casar de novo. Eu falei desse texto, mas a pessoa se renegou a querer entender, a querer ler esse texto. Ele falou que não servia para ele. E aí não dá para você discutir com uma pessoa assim, gente. Não dá. A pessoa, ela crê no que ela quer. Entendeu? E a gente respeita, e nós temos que respeitar. Então, o princípio é esse. Um homem não pegava a mulher de volta depois que ela tivesse com outro homem. Mas aí você fala assim, mas eu vi fulano que casou com outro, que casou, que voltou, e foi restaurado. É possível? Olha, gente, eu creio que é possível, mediante o pleno arrependimento, com perdão pelo sangue do Cordeiro. Entendeu? Com arrependimento. Como Jesus falou para aquela mulher que eles queriam apredejar: vai e não peques mais. Ok? Se eu for olhar só para esse texto aqui, eu vou dizer que não pode. Mas a Bíblia, ela é um todo. Se eu prego esse texto aqui, eu vou precisar também ler outras passagens. Eu não posso ficar só parada aqui. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: que quando acontece isso, é pela misericórdia do Senhor muito grande. E não é todo homem, toda mulher que está preparado para essa situação. E aqui nós temos a história de Oséias. Quem nunca leu Oséias, leia, é muito forte. Muito forte a história de Oséias. Assim que Yahvé começou a falar por intermédio, Oséias 1, 2. Assim que Yahvé começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhes ordenou: vai tomar uma mulher que se entrega à prostituição. Os filhos que vos nasceram serão os filhos da infidelidade, porquanto toda a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, afastar-se de Yahvé e apegar à idolatria. Então ele obedeceu, foi-se e casou com Gomer, Bet de Valaí, é uns nomes aqui muito difíceis de falar, filha de Blaim. Ela engravidou e deu à luz um filho de Oséias. Ela engravidou e deu à luz de filho de Oséias. Então o primeiro filho era de Oséias. E em seguida, o Senhor ordenou a Oséias, cujo nome significa salvação. O nome Oséias significa salvação. Põe em teu filho o nome Israel, não sei, eu não consigo entender esse nome aqui. Jezreel. É porque aqui tem no hebraico e na tradução da transliteração, Jezreel. Deus espalha a nação, porquanto
em pouco tempo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel e darei fim ao reino norte, isto é, Israel. E quebrarei o arco de Israel naquele dia, no vale de Jezreel. Gomer, cujo nome significa completa, engravidou novamente, teve uma filha. E aqui a história continua, gente. Se eu for ler tudo isso aqui para vocês, a história é longa. Leia o livro de Oséias se você querer saber mais. E ela ia, ficava com outros homens e voltava. E Oséias aceitava. Isso aqui é um caso único na Bíblia, específico. Por quê? Porque através dessa profecia, Deus estava falando com o povo de Israel. Israel não é a nação de Israel, não é os judeus. Israel são as 10 tribos que se dividiram, 2, que é Judá, Benjamim, e as outras, que não eram os 12 filhos de Jacó, que é as 12 tribos, então ficou 10 para um lado e 2 para o outro. E essas 10 tribos de Israel, naquele momento, era que estavam mais desobedecendo a Deus, né? E aí Deus usa esse profeta para mostrar o amor de Deus para com o povo. Depois você continua lendo, você vê que essa mulher vai, fica com outros homens, volta, ele aceita, depois ele vai, resgata. E então, isso aqui é um caso específico, tá? Que você vai falar, mas aí não tá batendo com Deuteronômio? Deuteronômio era a regra. Aqui é um caso específico. Você tem que entender a Bíblia, porque senão você não vai entender. Se você for ficar só com o texto de Deuteronômio, ou se você for ficar só com esse texto, você não vai entender a Bíblia. E nem as coisas que Deus faz. Ok? Então, se Deus tiver um propósito de restaurar um casamento, ele restaura. Mesmo que foi a mulher que errou, mesmo que foi o homem que ele errou. Eu conheço uma pessoa que ela cometeu muitos erros. E passou por muito problema com o marido. O marido acabou virando alcoólatra por causa disso. Depois ele, lá na frente, ele também resolveu parar com aquilo. E ela também resolveu parar com aquilo. E hoje eles estão juntos. Mas eles também não chegaram a se divorciar. Só ficaram separados. E não era crentes, não. Porque assim, acreditava em Deus. Mas não era um frequentador de igreja, não era ele nunca frequentou, falou algumas vezes que aceitava Jesus, mas nunca frequentou uma igreja séria. Então, isso aqui é um exemplo que eu tô dando. Então, tem realmente casamentos que não se separam. Ok? E tem casamentos que tem restauração. E tem outros que é como Deuteronômio. Vai e não volta mais. Assim penso eu. Tem muitas outras coisas que eu poderia ler na Bíblia para vocês. Se você for ver, aqui agora eu não estou com a referência, e também daqui a pouco o tempo acaba, mas eu posso fazer outro vídeo depois, que fala que Deus divorciou de Israel, mas não deu carta de divórcio para Judá. Tá? E depois eu vou ler sobre essa passagem. Então, tudo isso para a gente poder entender um pouco da história da humanidade. Porque tem uns santarrões por aí se julgando o perfeito e condenando todo mundo. O que é pecado, nós vamos confessar para o Pai Celestial. Ok? É Ele que nos perdoa, que nos purifica, que nos dá uma nova oportunidade na vida de fazer as coisas corretas. Mas se você não está segura da vontade do Eterno, no segundo casamento, não case.
porque senão você vai simplesmente passar por tudo de novo. Ok? Se Deus quiser restaurar, Ele restaura. Se Ele quiser dar um novo marido, Ele dá. Mas tem que estar tudo diante do Pai Celestial, guiado pelo Espírito Santo, no nome do Mashiach. Ok? Tchau, Pai, Shalom.